Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia! Acreditar mesmo sem ver, eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meu ocaso de escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei, tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Hoje eu acordei com essa música e como é impressionante, né? Como que a música tem um poder sobre as nossas emoções. Já imediatamente a alegria tomou conta de mim e eu fui lá para trabalhar aqui no Work Duty, lá na cozinha, com toda alegria, com todo entusiasmo. Tão gostoso acordar com uma música assim, né, que nos alegra, que nos anima, que nos prepara para um dia maravilhoso, não é? Então, espero que essa música também te deixe assim, cheio de esperança, de alegria, de entusiasmo. Amém? O nome dessa música é Tu És Bom. Depois vai lá no YouTube ou em algum outro lugar. A cantora é Júlia Vitória. Tá bom? Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Uau, bom demais, né? Deus é bom. Você concorda comigo? Que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é demais. Bom, a gente vai fechar hoje o primeiro capítulo de Filipenses. E Paulo, ele vai fazer aqui, nesses últimos versículos, uma exortação à unidade cristã, né? E como que a unidade traz força, né? Quando nós temos unidade no nosso casamento, quando nós temos unidade em qualquer relacionamento, unidade com Deus, uau, isso traz força, traz poder, só traz coisas boas. E quando nós temos divisão, quando nós temos divergência, quando nós temos facções, isso traz o quê? Fraqueza, enfraquece. Então que nós sejamos unidos. Seja você unido, né? Você que é casado com a sua esposa, com seu marido, seja você unida ou unido com o seu filho, né? A família, né? A unidade na família, seja você unido no seu trabalho, seja você unido na igreja, né? E aqui ele está exortando essa unidade da igreja, para que você possa trazer força aonde você estiver, que você traga unidade, que você traga poder, força, tá? Para os relacionamentos que você se propõe a ter, amém? Então ele fala aqui no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses. E hoje eu não falei, nós estamos no dia 453 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos lá, versículo 27, ele fala o seguinte, Paulo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui essa fé evangélica não tem nada a ver com religião. Vou ler aqui, tem uma outra versão que fala o seguinte, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no evangelho, ou seja, né, nas boas novas de Cristo, nas escrituras, estão lutando juntos
com um só desejo. Então, é isso. Um só propósito, um só espírito, né? Uma só alma. Outra versão aqui diz também uma só mente, tá? Então, que tenhamos um só pensamento e que isso traga força, tá? Que isso traga força para a igreja, que traga força para qualquer relacionamento em que você estiver inserido. Amém? Esse é o desejo de Paulo para com a igreja, para com aqueles irmãos lá de Filipos. Versículo 28. E que em nada estais, vou ler em outra versão aqui, não tenham medo dos seus amigos, dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Então, ele exorta aqui, ele faz, né, um pedido para que eles não tenham medo. Dá um conselho, não tenham medo dos inimigos. E esse conselho é para mim e para você. Nós não devemos temer os nossos inimigos. O próprio Jesus diz o que sobre os inimigos? Orai pelos que vos perseguem, amai os seus inimigos. E aqui Paulo está dizendo, sejam corajosos, porque isso é uma prova para eles vendo a coragem de vocês, vendo a ousadia em que vocês falam a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Sabe por quê? Porque ela traz amor. E o amor é o maior poder que existe na terra. É o maior poder, é o amor. Então, quando nós levamos a palavra com coragem, com ousadia, nós quebramos qualquer medo. Lembra que o amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então, com coragem, a exortação de Paulo, tenham coragem, não tenham medo. Você sabia que existem 365 não temais na Bíblia, ou não tenham medo? Como está falando aqui, não tenham medo. Não sejais intimidados. 365 vezes na Bíblia. Por quê? Não sei. Não sei de dizer o porquê. Mas fica parecendo que Deus está dando uma mensagem para mim e para você. Sim ou não? Uma mensagem dessa para cada dia do ano. Que eu e você nos apropriemos dessa mensagem para hoje. Sem medo, ok? Com coragem. Porque é Deus que nos dá a vitória. Não é pela nossa força, não é pelas nossas qualidades, é porque Deus nos dá a vitória. Porque Deus nos ama. Amém? Versículo 29 agora. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Outra versão diz aqui, nos foi concedida a graça de sofrermos por Cristo, de padecermos por Cristo, não somente de crermos nele. Olha que forte isso, gente. Como que, às vezes, a Bíblia ela é desafiadora da gente entender, às vezes, porque a lógica de Deus e a lógica humana, muitas vezes, elas não são iguais. Por que isso? Porque Deus é um ser infinito. E nós somos seres finitos. Por mais que nós vamos viver pela eternidade com Deus, nós não existimos no passado, né? E o infinito, ele pressupõe passado, presente e futuro, né? Eterno, infinito. E não tem como um ser finito entender um ser infinito. E olha que louco aqui.
privilégio de sofrer? Como assim? Privilégio de sofrer? Graça de padecer com Cristo? Que graça é essa? Que é um favor imerecido. Porque é a pessoa que entende o poder do Evangelho, quem realmente consegue entender a mente de Cristo. Porque o que ele fez não tem lógica, sim ou não? Morrer por alguém que as próprias pessoas que estavam crucificando, morrer por alguém que, entre aspas, não merece, não pode até tirar essas aspas aí, que não merecem mesmo, entende? Não tem lógica. Então, da mesma forma, não tem lógica o Paulo está falando aqui, que ele tem a graça, nos foi concedida essa graça, esse privilégio de podermos sofrer por Cristo. Então, quando eu e você estivermos sofrendo por Cristo, se eu e você temos a mente de Deus, a mente de Cristo, nós vamos considerar isso o quê? Um privilégio. Mas se nós ainda não entendemos, se a gente ainda não conseguiu chegar... porque a única forma de entendermos a mente de Cristo é através do Espírito Santo. Por isso que é importante, você que está lendo a Bíblia, você que está nessa caminhada de querer entender a palavra de Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, é importante você sempre chamar o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo que habita em nós possa nos revelar as profundezas da palavra. Tá? É o próprio Espírito. Então, quando você tiver dúvida em alguma coisa, você faz uma oração. Espírito Santo, me revela, eu não tô entendendo isso daqui na palavra. Como assim? Graça de sofrer por Cristo? Que graça é essa? E talvez ele vai te trazer uma visão, ele vai te trazer uma passagem, ele vai te trazer o entendimento de que realmente é privilégio. Talvez ele vai até te trazer uma situação para você passar por isso. E aí você vai, uau, era disso que aquele versículo, que aquela passagem estava falando. Era disso que Paulo estava falando, porque ele experimentou isso. Sofrer por... Imagina ele ser apedrejado a ponto de ser considerado morto. A morte por apedrejamento naquela época era muito comum, infelizmente, né? E ele passou por uma situação de que ele foi apedrejado para morrer e foi considerado morto. E ele considerou isso um privilégio. Depois que ele, né, sobreviveu a isso, ele passou por isso, e ele fala em outros livros aqui, né, dessa questão do sofrimento que ele teve por Cristo e de como ele considera esse privilégio. Talvez eu e você vamos entender isso, né, quando estivermos numa situação parecida. Amém? E ele está alertando isso aqui para a igreja, né? A igreja estava sendo perseguida, né? Estava sendo perseguida fortemente, pessoas estavam sendo queimadas vivas, né, em postes, coisas loucas, né, apedrejamento, açoites e tudo que você possa imaginar aí de atrocidade eles estavam sofrendo. Mas a coragem, a ousadia não saía de dentro deles, porque era o próprio Deus que os fortalecia, era o próprio Espírito Santo que os capacitava para passar por tudo isso. Amém? E para fechar aqui, último versículo do capítulo 1, versículo 30, diz aqui: agora vocês podem tomar parte comigo nesta luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então Paulo lutou no passado, né, venceu, continua lutando, continua vencendo, por mais que ele esteja na prisão.
por mais que ele esteja na cadeia. Amém? E é essa a mensagem que ele quer passar para a igreja e que está passando para nós. Super atual, né? Nesse momento de pandemia, que a gente possa receber essa mensagem e não desanimar. E que a gente possa receber essa mensagem e não temer os nossos inimigos. E quando ele fala aqui inimigos, não só pessoas, tá? Inimigos podem ser circunstâncias, podem ser doença ou várias coisas, né? Um problema financeiro, ou né? Tem várias formas de você interpretar esses inimigos aí, que nós possamos ter coragem, amém? E possamos agir com ousadia e com amor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, porque leva a maior mensagem, a melhor mensagem do mundo, a mensagem, as boas novas, o Evangelho, as boas novas da salvação. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, começando o capítulo 2 de Filipenses. Beijo.